Bom, essa questão aqui da URGS, essa 23, ela é um pouquinho controversa. Por quê? Começa assim: a figura abaixo representa dois diodos emissores de luz ligados em paralelo a um solenoide. Aí já começou a confusão porque nunca ninguém ensinou o que é um diodo. Tipo, eu não ensinei, nem vou ensinar. Por quê? Porque essa questão é puramente interpretativa. Tu não precisa saber o que é um diodo para fazer essa questão. Os diodos foram ligados em oposição um ao outro. Olha aqui, ó. De modo que quando a corrente passa por um deles, não passa pelo outro. O que isso quer dizer? Que quando um funciona, o outro não funciona. O ímã em forma de barra é movimentado rapidamente para dentro ou para fora do solenoide, sempre pelo lado direito, como também indicado na figura. Ao se introduzir o ímã no solenoide, com a orientação indicada na figura sul-norte, observa que o diodo 1 se acende. Aí tem outro problema nesse exercício. Não está identificado na questão qual é o diodo 1 e qual é o diodo 2. Mas também não precisa. O que eu sei? A questão acabou de me falar que quando o ímã entra, o sul entra, um desses diodos se acende. E eles foram ligados em oposição de fase. O que eu sei então? Que se o ímã for retirado, vai acender o outro diodo. Porque quando entra, cria corrente num sentido. Quando sai, cria corrente em sentido oposto. Então, olha só. A legenda me disse que quando eu introduzo o ímã, acende o diodo 1. O que diz a 1? Ao se retirar o ímã, o diodo 2 se acenderá, 1 se manterá apagado. Claro, se quando eu introduzo o 1 se acende, quando eu retiro se acende o 2. A 2. Ao se introduzirão, bom, aqui deu um tilt, né? Ao se introduzir o ímã no solenoide com orientação invertida, o diodo 1 se acenderá. Gente, introduzir o ímã com orientação invertida é a mesma coisa que retirar com essa orientação. Quando tu retira com essa orientação, quem acende é o 2. Então, se tu introduzir o ímã com orientação invertida, quem tem que acender é o 2. Então a 2 está errada. 3. Ao se retirar o ímã com orientação invertida, bom, retirar o ímã com orientação invertida é a mesma coisa que colocar com essa orientação. Quem que tem que acender? O 1. E aí diz aqui que o 2 se acenderá. Então a resposta é apenas a 1. Não é difícil, é só ter calma. Bom, agora vamos ver aqui a 24, aí começam umas questõezinhas de gráfico, umas coisas bacanas aqui, né? Essa 24 aqui, ela é bonita. Uma fonte de potência variável é conectada a uma bobina e um amperímetro, como ilustra a figura abaixo. Uma outra bobina é ligada a um voltímetro. Olha o desenho, calma. Tu tem uma primeira bobina engatada numa fonte de potência. O que é isso aqui? Uma bateria, uma pilha. E aqui tu tem um amperímetro. Essa outra bobina que não tem contato físico com a primeira, está apenas próxima da primeira, foi ligada a um voltímetro. Pode ser que esse voltímetro registre a passagem de uma DDP nessa bobina aqui? Sim, desde que o fluxo magnético através desta bobina que está ligada ao voltímetro seja variável. Quem que vai produzir esse fluxo? A primeira bobina. Quando a corrente passar nessa primeira bobina se magnetiza, vira um ímã. Né? O fluxo magnético criado por essa primeira bobina vai atravessar a segunda bobina e, se ele for variável, vai fazer o voltímetro marcar alguma coisa. O gráfico te mostra a leitura do amperímetro em função do tempo. Esse amperímetro é o amperímetro que está ligado na primeira bobina. O que o gráfico me diz? Que no primeiro instante de tempo a corrente na primeira bobina aumenta. Quando a corrente nessa bobina aumenta, o fluxo nessa bobina aumenta. Então esse voltímetro aqui tem que indicar a marcação de alguma coisa. A segunda etapa do gráfico mostra uma corrente constante passando na primeira bobina. Se a corrente for constante, o fluxo magnético através desta segunda bobina será constante e o voltímetro não vai marcar nada. Então acabei de descobrir que na segunda etapa a marcação tem que valer 0. Então com isso tu descarta a letra A mostra uma marcação positiva. A letra B está mostrando uma marcação 0 aqui na segunda etapa, então não dá para descartar. A letra C também está marcando 0. A letra D está mostrando uma marcação negativa, então a D está fora. E a letra E está marcando 0. Bom, no terceiro momento, a corrente, o amperímetro vai diminuir, a corrente diminui.
Se a corrente nessa bobina diminui, significa que o fluxo magnético aqui vai ser invertido. Então, o voltímetro também vai marcar alguma coisa, mas em sentido oposto ao que marcou da primeira vez quando aumentou. E logo depois a corrente volta a ficar constante e vale zero. Então, o que acontece com isso aqui? Com isso aqui eu descartei a letra B. Por que eu descartei a letra B? Porque aqui mostra que na última etapa que a corrente volta a ficar constante, o voltímetro marcou positivo. E aí me sobra C e a E. O que acontece na C? No instante inicial, a leitura do voltímetro deu um valor positivo. No segundo instante deu zero e no terceiro instante deu um valor negativo. Por que esse valor é negativo? Num gráfico, o sinal indica o sentido. A letra C está mostrando que houve uma inversão de sentido, porque a hora a corrente aumenta, a hora a corrente diminui. O que a letra E mostra? Que a leitura é positiva, depois ela vale zero, depois é positiva de novo. A letra E não mostra a inversão de sentido. Te lembra sempre, no magnetismo as coisas são alternadas. Então, a resposta correta é a letra C. Bem legal essa questão da PUC, hein? Se puxar. Valeu!